vamos conversar agora com o Guilherme Normaton, ele é da Belden. Deixa eu só ver se ele já está disponível aqui para a gente poder conversar com ele. Já está aqui. Tudo bom, Newton? Boa tarde, tudo bom, pessoal. Guilherme? Como é que você está? Tudo bom? Beleza. Acho que você já pode aí compartilhar a sua tela. Isso. Beleza. Bom, Guilherme, antes de você começar, deixa eu fazer uma pequena introdução sua para o nosso pessoal aqui, tá bom? Então, se depois quiser adicionar alguma coisa aí, fique à vontade. Bom, claro. Guilherme Normaton, nosso convidado agora da Belden, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, atua há 8 anos dedicado ao suporte técnico de aplicações da tecnologia Ethernet na indústria. Atualmente, ocupa a posição de gerente do Centro de Inovações do Cliente para a América Latina na Belden, onde tem contato com diversos projetos de rede Ethernet industriais em mercados industriais como energia, óleo e gás, mineração, automotivo, entre outros. Ufa, é isso, acho que é isso, certo? Perfeito, Newton, é isso aí. Um resuminho, né? Não, imagine, primeiramente agradeço a você, ao nosso público, né? Esse evento brilhante aí que vocês da Balmer têm promovido. Eu tenho acompanhado desde ontem também presenças ilustres aí da própria Belden e outras empresas também. Achei bastante interessante essa jornada realmente que vocês estão criando em termos de palestras. Da minha parte, realmente é isso que você falou. A gente já trabalha há muitos anos em conjunto. Newton, vocês como, diríamos que o maior parceiro da Belden para conectividade industrial a partir de ativos de rede aqui no Brasil. A gente já se conhece há um bom tempo. E eu estou dedicado a essa indústria basicamente há mais ou menos 8 anos, né? Ou seja, trabalhando com redes industriais, internet na indústria, conversando sobre isso, desde a parte de cabos, que a Belden trabalha muito, muito forte também, até a parte de ativos, que é a Hirschmann, como a gente tem essa parceria forte com a Balmer também, você conhece muito bem, trabalha também totalmente dedicado ao mercado industrial. Eu tenho alguns amiguinhos que eu deixo do meu lado, costumam me acompanhar em algumas palestras, eventualmente acabou energizando, mostrando, mas hoje não é o caso, né? Bom, a ideia hoje, Newton, dando início já, se você não tem nenhum comentário adicional, é a gente falar um pouquinho disso com relação aos switches, né, Ethernet, como que ocorreu essa evolução. Bom, esse primeiro slide eu mostro rapidamente a evolução. Acho que o Carlos Coda, da própria Belden, Bruno Caparelli falaram muito do meio físico, né? Eu estou falando mais de tecnologia. Então, a tecnologia evoluiu bastante ao longo dos anos, principalmente quando a gente fala de redes industriais, redes da indústria. Então, desde os protocolos seriais tradicionais, protocolos dependentes de fabricantes, enfim, protocolos que a Siemens, a Schneider, enfim, outros fabricantes, a Rockwell, enfim, lançaram no mercado para serem proprietários ou tecnologias que mais ou menos prendiam as soluções e ofereciam algumas vantagens quando você utilizava soluções casadas deles com esses protocolos, e até mais recentemente a chegada desses protocolos baseados em Ethernet, ainda muito presos. Alguns fabricantes costumam utilizar um protocolo Profinet, por exemplo, um protocolo Ethernet IP, bastante específicos, cada fabricante com as suas soluções. Entretanto, a gente já começa a botar, a gente já tem botado bastante realmente a tecnologias de protocolos industriais baseados em Ethernet, ou seja, a nível de Layer 2, já tudo em Ethernet, o que é bastante interessante. E por que é interessante? Pelas vantagens, né? Então não é o acaso que isso vem ocorrendo. A tecnologia Ethernet oferece vantagens sobre outras tecnologias, das principais que eu comento aqui brevemente. Maior largura de banda, ou seja, você pode trafegar mais dados, e aí como outras apresentações visaram, hoje a gente tem uma tendência do Big Data, muito sensor, muito atuador na rede, então maior largura de banda, isso é um ponto interessante, o maior número de dispositivos que você pode conectar numa internet, sincronização é um ponto interessante, a gente vai até ver um pouquinho mais à frente, a questão de sincronização, eventualmente avaliação de diagnóstico, logs, esse tipo de mecanismo é mais atrativo com a tecnologia internet. Um ponto interessante também que a
que a Secomia também botou bastante explícito, é a questão da conectividade simples à internet. Por quê? Porque você utiliza a mesma tecnologia, internet, então fica um pouco mais simples de você abrir portas através de um firewall e conseguir, eventualmente, não somente por um firewall, mas eventualmente uma solução na nuvem para um acesso remoto, como a Secomia faz. Então, esse recurso de acesso remoto a uma rede que é baseada em internet se mostra também mais atrativo. Bom, diagnóstico, segurança, eu comentei também alguns aspectos de diagnóstico. A segurança também é outro ponto que você já tem esse tipo de solução na indústria, diríamos, dentro da planta. Você tem o setor diríamos, uma rede corporativa que já aplica tecnologias de segurança a nível de TI, e muitas vezes você pode aproveitar algumas coisas nesse sentido. A integração TI-TA também acontece, começa a ganhar uma fluidez maior quando a gente fala de Ethernet na indústria, porque eu brinco que antigamente você, Newton, a gente sentava na cadeira em frente ao cliente e muitas vezes convidava, né, os engenheiros de automação, o gerente de manutenção, e a gente começava a conversar sobre a rede, como é a rede, como está sendo criada, constituída a rede, e eles tinham alguns desafios em entender, em perguntar, talvez não chegavam tanto a fundo. Hoje em dia, geralmente, eles vêm munidos de, eventualmente, uma pessoa de TI, porque essa integração está realmente acontecendo tanto de fato que muitas vezes a gente vai sentar e conversar com um cara de automação, mas ele vai trazer o seu colega de TI, e aí o tema se aprofunda mais, porque a gente precisa de mais segurança na indústria também. Enfim, essa integração traz muitos benefícios, diríamos assim, para a indústria. Então, a tecnologia internet também oferece essa porta. Ferramentas padrões para monitoramento, o Bruno falou super bem, brilhante, um grande abraço ao Bruno aí, falou bastante sobre monitoramento, NMS, entre outras tecnologias aí, que realmente a tecnologia Ethernet oferece como vantagem, eventualmente. Bom, lógico, aqui desvantagens, obviamente que existe, você tem que investir numa infraestrutura de equipamentos industriais, você tem que, por assim dizer, você tem que conhecer a tecnologia, né? Então, virar essa chave, né? Muitas empresas carecem de profissionais de redes Ethernet na indústria, né? Muitas vezes as pessoas são muito especialistas em automação, programação do PLC e tudo mais, e a rede também carece de um pouquinho de atenção. Não é só ligar o switch e depois ligar para o Newton para ele resolver, né, Newton? Bom, muito bem. Agora eu trago um gráfico interessante da HMS, é um gráfico bem tradicional, pessoal, acho que, enfim, alguns já devem ter visto. Esse gráfico mostra o número de novos nós na indústria em 2020. Então, é um resultado bem recente, né? A gente está falando de um ano de pandemia, mesmo assim, logicamente, existiram novas aplicações na indústria, e dentro da indústria, o número de novos nós Ethernet foi de 59% para 64%. O que significa isso? Basicamente, uma tendência de crescimento, acentuar o crescimento. Já era maior em 2019, que era de 59%, em 2020 passou para 64%. Então, meio que as tecnologias baseadas em Ethernet na indústria já não são, no meu ver, uma tendência, são uma realidade. A gente já tem vários clientes nesse segmento, evidentemente, porque a gente já trabalha com isso há muito tempo, mas realmente mostra que realmente a realidade já chegou. Então, não é que não estão existindo aplicações, os protocolos field buses tradicionais, como está no gráfico. Sim, existem, mas o crescimento está sendo mais acentuado nas tecnologias Ethernet, e a tendência é que acho que nos próximos anos isso se acentue mais, até um momento que realmente eu entendo que a presença da tecnologia Ethernet vai ser praticamente unânime em todas as indústrias. As tecnologias Wire, eles alcançaram 6%, vale ressaltar, acho interessante esse dado. Muita gente ainda tem ressalva com relação a jogar o dado no ar, vamos dizer assim, tem a questão de segurança, para onde a gente tem soluções de encriptação, mas já está bastante presente dentro da indústria também. E os tradicionais protocolos field buses aí, meio que caíram de 35 para 30, não significa de maneira alguma que estão sendo descontinuados, muito pelo contrário, tem muita planta que utiliza. O interessante da tecnologia Ethernet é isso, você poder utilizar um conversor, eventualmente agregar tudo para a rede Ethernet, você conseguir coexistir com algumas tecnologias antigas através de gateways, alguma coisa desse sentido. Então,
Norton, deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente, quando a gente fala de soluções field buses, né, a gente vem na nossa cabeça características como determinismo, para atendimento de tempos específicos. Quando a gente passa para a internet, muita gente pode se perguntar, tá bom, como é que fica essa questão de determinismo? Porque a gente sempre aprendeu que a internet não era determinística, não é? Ou seja, como é que ficam as aplicações críticas a tempo? Você vai falar um pouquinho para a gente sobre isso? Isso é uma excelente pergunta, Newton. Realmente, a tecnologia e a internet, eu mostrei as vantagens, e aí você está me jogando uma eventual desvantagem, né? Às vezes a gente, levantando os prós e contras, a questão do determinismo, até certo ponto, foi uma desvantagem da tecnologia e internet, porque você não conseguia garantir algumas coisas por conta do mecanismo, né, da tecnologia em si. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente na minha apresentação, mas existe um conjunto de protocolos, uma normatização acontecendo na Alemanha nesse momento, né, diríamos que ao longo dos últimos anos, isso tem levado um tempo porque é uma tecnologia bem recente, mas é chamada TSN, ou seja, mecanismos sobre a tecnologia internet que nos oferecem uma maneira de tornar a coisa determinística, ou seja, esse segredo, obviamente, ainda tem algumas coisas sendo desenvolvidas, algumas normas ainda em elaboração, mas a priori, a nível dos switches, realmente a gente já consegue garantir bastante coisa e eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, Newton, uma boa pergunta. Então, realmente, a tecnologia internet nua e crua tem esse problema do determinismo, eventualmente os field buses apresentavam essa vantagem, porém, recentemente, enfim, nos últimos 2, 3 anos, muitos estudos, muita elaboração tem sido feita nesse sentido, e hoje a gente já tem uma alternativa que consegue cobrir a indústria para oferecer determinismo por Ethernet. Obrigado pela pergunta, Newton. Esse é um gráfico da IoT Analytics também, que eu achei interessante, que mostra a tendência do crescimento de conectividade dentro da indústria. Então, basicamente, a proporção de assets nas fábricas que estão conectados à rede Ethernet, basicamente, tende a crescer. Através desse gráfico, hoje a gente está falando de 42% a 44%, e a expectativa é que nos próximos anos esse crescimento siga sendo de mais ou menos 5% ao ano, o que nos levaria de mais de 50% em 2024. É um gráfico interessante, é um gráfico bem recente também. As publicações desse IoT Analytics eu recomendo para quem gosta de acompanhar a evolução da tecnologia internet na indústria. Eles têm vários gráficos, vários estudos bastante interessantes. Então, isso mostra que realmente a gente está no limiar aí nos próximos 2, 3 anos para chegar a ter praticamente metade da fábrica conectada. O que não é pouco, né? Vendo o que a gente tem de legado, a gente falar que a gente tem mais de metade da fábrica conectado via internet, com você podendo fazer um acesso remoto, realmente oferece um grande salto. Mais um ponto aí nessa questão da digitalização que você tem tanto comentado em todas as apresentações, Newton. Acho que isso está mais próximo do que a gente consegue sentir, né? Muito bem. Outras apresentações também tocaram esse tópico. No geral, a pirâmide tradicional, a pirâmide tradicional da automação está se transformando. E está se transformando no quê? Do que a gente chama de pilar da automação. E por que se transforma de uma pirâmide num pilar? A pirâmide, a gente conhece muito bem, né? Quem estudou engenharia, quem estudou automação, equipamentos a nível de campo, nível de controle, um sistema supervisório escada para a indústria, por exemplo. Equipamentos com funções bem definidas, equipamentos com funções locais. O que está acontecendo, né, diríamos, com o IoT, com a indústria 4.0, foi bastante bem pontuado aí na última apresentação pela Advantech. Isso está se afunilando e algumas funções, como o Edge Computing, estão chegando com muita força. O que significa isso? Que você tem que digitalizar serviços, tem que digitalizar funções que antes a gente não imaginava em fazer. E o que acontece? Esse afunilamento do nível, eventualmente, de controle, você pode jogar para uma nuvem, por exemplo.
algum processamento e jogar para a internet, para uma nuvem, para um sistema remoto. E a grande questão é que o nível de conectividade, que seria a base desse pilar, ganha bastante destaque. No nível de campo, você continua tendo equipamentos de campo, isso não há como omitir, né? Não tem como você bypassar isso, vai ter que ter equipamento, vai ter que ter sensor, inclusive vai ter de maneira mais numerosa, ou seja, um aumento vasto dos equipamentos em campo, até eu diria. Porém, o pilar de conectividade ele ganha destaque. Por quê? Primeiro, porque ele é vital para você ter esses serviços, esse edge computing, seja lá o que for, ocorrendo de maneira confiável. E a questão que você bem pontuou, Nilton, a questão de você comunicar isso em tempo real. Essa necessidade começa a ficar latente. E como, bom, um exemplo aí, como que ela ficaria latente? Se você considerar que você tem ali sensores, atuadores sendo aumentado, um número muito maior por conta da tecnologia internet na indústria, e eventualmente serviços, não exatamente PLCs, que talvez seja alguma coisa, uma visão um pouco futurista, mas não que não seja possível, mas virtualização de outros serviços, esse nível intermediário ele ganha muitos requisitos e requintes de necessidade de comunicação em tempo real. Por quê? Porque se você tiver atraso nesse meio tempo, você pode comprometer o algoritmo de proteção, de automação da sua planta. Então, essa necessidade de tempo real, ela é empurrada, por assim dizer, pela transformação digital, pela indústria 4.0, pelo IoT, ela está sendo empurrada. E qual é a solução, diríamos, para isso? Como os fabricantes estão se preocupando, como os fabricantes estão se redesenhando para oferecer alguma coisa nesse sentido. Uma breve história, acho que muita gente aqui dessa chamada sabe, mas apenas para alguns que eventualmente não sabem, rapidamente como que evoluiu a questão de switches na indústria. Né? Antes de switches a gente tinha o quê? Um hub. O que o hub fazia? Ele faz o que a gente chama de broadcast. Quando ele recebe um pacote de um lado para o outro, ele não envia só para o seu destino, ele envia para todas as suas portas, com exceção da porta que ele recebeu esse pacote de dados. Então, se você vê o PC1 tentando mandar uma mensagem para o PLCB na indústria, o que ele fazia? O hub fazia o quê? Ele publicava em todas as suas portas. O que acontece? Qual o comportamento dos equipamentos? Eles recebem, diríamos, distúrbios, ou seja, os I/Os, o outro PLC receberiam esse distúrbio. Teria que ler essa mensagem e descartar. Gastaria processamento. O hub, bom, basicamente não era uma solução viável para a indústria. Então veio o conceito de switches. Layer 2. E o que switches implementam de melhor? Além de, obviamente, um monte de recursos de controle, priorização, categorização de dados, você tem pura e simplesmente a questão de você estabelecer uma tabela MAC-address onde você consegue, de uma fonte do dado, você enviar o dado somente para aquele destino. Então, isso fica claro, uma evolução grande de hub para switch. A gente otimizou e muito as redes Ethernet, não somente na indústria, evidentemente, isso começou antes no setor, enfim, nas redes corporativas, mas esse foi o primeiro grande salto para você ter um mecanismo eficaz em redes. E na indústria, a gente, obviamente, adaptou esses equipamentos, esses switches Layer 2 ou eventualmente até Layer 3 para trabalharem como equipamentos industriais, ou seja, em ambientes industriais. Essa é uma foto de um ensaio de vibração no laboratório da Hirschmann. Então você submete o equipamento a uma vibração alta, então vibração, umidade, temperatura, MTBF, um parâmetro interessante na indústria, o Mean Time Between Failure, ou seja, basicamente um cálculo estatístico de em quanto tempo o equipamento pode vir a falhar. Então equipamentos confiáveis e, bom, uma aplicação que a gente se orgulha muito na Hirschmann, acho que o Newton já viu bastante vezes, mas na estação espacial, inclusive a NASA homologa um switch da Hirschmann e utiliza uma linha da Octopus na estação espacial. Então, diríamos, a tecnologia avançou de hub para switches e, basicamente, alguns fabricantes, a Hirschmann foi um dos primeiros, eu tenho orgulho de dizer também que, historicamente, a Hirschmann apontou, apostou, né, nessa questão de desenvolver esses switches, que era uma tecnologia bem bacana, para o mercado industrial. Então, a gente apostou há muitos anos nisso. E o que vem acontecendo? Basicamente, não é só na questão física. Sim? Uma pergunta, Guilherme. Guilherme, assim, eu conheço um pouquinho desse mercado aí, então, assim, tá claro para gente que, assim, nem todos os switches são iguais.
né? Nem todos os switches são iguais. Claro, eles funcionalmente, eles trabalham fazendo a mesma coisa, que é, vamos dizer assim, aquela transmissão de dado que você mostrou, mas assim, o principal fato do switch industrial, quer dizer, o que me faz a escolha? Eu tenho a resposta, né? Na minha visão, eu estou falando de disponibilidade, esse é o principal problema de disponibilidade, mas você pode elaborar um pouquinho isso, quer dizer, talvez o grande fator de escolha entre o switch comum e um industrial é essa disponibilidade. Você já falou aí, quer dizer, eu estou preparado para aplicações extremamente rústicas, extremamente agressivas, e o switch industrial vai me garantir essa disponibilidade? Essa é a ideia? Boa pergunta, Newton. A resposta é, você está correto, lógico, né? Como não deveria ser diferente, a gente trabalha há muitos anos com isso, você é muito mais do que eu. Então, realmente, a questão da robustez e a confiança que esse equipamento oferece para a indústria é um fator determinante. Porém, não somente esse, não somente no aspecto físico. O físico, ele é visual até. Você vê um switch industrial e vê um switch corporativo, é quase que visual, carcaça eventualmente metálica contra uma carcaça plástica. Você começa a identificar até aspectos visuais, grau de proteção. Porém, alguns aspectos lógicos também oferecem diferenciação. Então, hoje a indústria procura o quê? Confiabilidade. A confiabilidade é dada somente pela carcaça, pelas normas que o switch eventualmente atende? Não somente. Então, uma diversidade de aspectos lógicos foram implementados ao longo do tempo nesses equipamentos e vai evoluindo a coisa, né? Então, são protocolos lançados de sincronismo, protocolos lançados para redundância. Redundância é um aspecto-chave, mas são protocolos, soluções a nível de software que também são oferecidas como diferenciais para que esse switch seja o ideal para a sua aplicação industrial. Por exemplo, dentro da indústria, vamos dizer assim, se você tiver uma redundância, uma interrupção do seu serviço de e-mail por alguns minutos, ou eventualmente até uma hora, isso não vai te comprometer tanto, porque a rede caiu, algum motivo ou outro. Porém, na indústria, geralmente a gente está falando de segundos ou milissegundos, eventualmente, pode te complicar no seu algoritmo de proteção. Você fala de uma subestação de energia, que é um ambiente super crítico, ou um sistema de transporte de pessoas, por exemplo, é muito crítico. Então, eventualmente, a rede, se você perde um switch, por exemplo, dentro da sua rede, a rede tem que ser recalculada, as rotas têm que ser recalculadas de maneira muito ágil. Então, aspectos a nível de Layer 2 mesmo, né, de switches, aspectos muito relevantes são levados em consideração nessa tomada de decisão. E, lógico, todos os fabricantes industriais pensam muito isso no momento de desenhar não somente a parte física, mas a parte lógica dos seus equipamentos. Então, sua resposta está obviamente bem coerente, mas adicionando alguns requintes aí na questão lógica também existem muitas diferenças. O próximo slide mostra muito isso ao ponto de vista da Hirschmann. Por que da Hirschmann? Obviamente porque os fatos que a Hirschmann realizou, eu conheço muito bem, não que eu estava na Hirschmann na época, né, mas enfim, a gente se orgulha bastante disso e costuma falar bastante disso. A Hirschmann foi pioneira. A Hirschmann é uma das empresas do grupo Belden, né, para quem não conhece, uma empresa alemã, fabricante de switches industriais. E basicamente ela foi pioneira em muitas tecnologias. Então, não é só uma empresa que investiu muito forte seu capital nessa questão de transformar um switch preparado para a indústria, mas investiu também na preparação física e lógica desse dispositivo para que sirva para a indústria. Alguns exemplos, né? Por exemplo, em 1998, o primeiro switch Trilho DIN. Então, hoje você fala, poxa, Trilho DIN é um padrão da automação de processos geral, né? Um painelzinho com Trilho DIN. Hoje, todo fabricante tem um switch Trilho DIN, né? Sem sombra de dúvidas, oferece isso, o fabricante industrial. A Hirschmann foi o primeiro a oferecer. É interessante. O primeiro anel fechado em Ethernet, redundante, com equipamentos da Hirschmann. Mais recentemente, 2008, o primeiro equipamento industrial que podia manusear o que a gente chama de I3E1588, o equipamento que manuseia esse protocolo, PTP, versão 2. Um protocolo extremamente de sincronismo, extremamente justo, a nível de nanosegundos de atraso entre os clocks dos equipamentos na rede. Os primeiros dispositivos em 2008. Os primeiros headbox, a indústria gosta de falar, né? Headbox para cá, headbox para lá. Para quem conhece sabe que realmente isso é um requisito que a indústria traz bastante.
nos últimos tempos, ou seja, equipamentos que manuseiam os protocolos de redundância HSR e PRP. Não vou entrar no mérito, mas em 2012, 2013, a Hirschmann também foi pioneira em lançar equipamentos. E em 2016, talvez um ponto-chave aqui para a nossa conversa, Newton, os primeiros dispositivos ou primeiras demonstrações do que a gente considera equipamentos capazes de manusear o TSN, Time Sensitive Networks. E por que eu botei uma setinha ali? Então, a partir de 2016, a Hirschmann vem trabalhando ativamente em promover essa tecnologia e também desenvolver um produto bem robusto e capaz de manuseá-la. O que é TSN? Time Sensitive Network, ou seja, redes sensíveis ao tempo. Essa imagem até é interessante, que foi apresentada em outra apresentação, acho que da própria Belden, mostra uma Smart Factory, aí, vamos dizer assim, ou seja, uma fábrica com um conceito até futurista em certo ponto, mas real em vários outros aspectos. Então, a conectividade presente em todos os locais da fábrica, e o controle e sincronização em tempo real para essas máquinas que são de alto desempenho, pensando na tecnologia Ethernet. Então, como você fazer isso de uma maneira determinística? Como você oferecer isso? Como você comentou. Então, o mesmo órgão, a I3E, que batizou a tecnologia Ethernet, que escreveu o conjunto de normas, o conjunto de protocolos que compõem, o conjunto de mecanismos que compõem a Ethernet, também está, nesse momento, desenvolvendo ainda, em desenvolvimento, questões relacionadas ao TSN. A nível de Layer 2, ainda se utiliza a Ethernet, o que é interessante, porque o TSN é uma extensão adicionando protocolos, adicionando mecanismos. E para a gente não entrar ou seja, não ficar escovando o pitch aqui, não é ideia, mas mencionar para vocês os 3 principais pilares do TSN, como você torna uma rede Ethernet, que tem suas capacidades, porém não são determinísticas, em uma tecnologia determinística. Basicamente, os especialistas pensaram em três principais pilares, né? O primeiro deles é a sincronização de tempo, de maneira extremamente precisa. Então, seja o PTP, seja algum outro mecanismo, que também existem outros mecanismos extremamente precisos, a sincronização dos clocks dos equipamentos. Para quê? Para você estampar o tempo nos pacotes de maneira muito precisa, a ponto de você conhecer muito bem o tempo e a publicação de tempo dentro da sua rede. O segundo seria o agendamento de tráfego. Como funciona isso? Primeiro, você saber se aquela rota está disponível, isso é interessante, né? Os equipamentos trabalharem com protocolos que entendem que aquela rota está disponível e, entre aspas, reservam aquela rota para uma determinada transmissão, e a possibilidade de você cortar slots de tempo e encaixar diferentes prioridades no mesmo ciclo de comunicação. Então, você dividindo aí slots temporais para pacotes mais prioritários ou menos prioritários, te permite reservar de certa forma uma banda, diríamos assim, para você enviar um dado. Então, se a gente está falando de sistema crítico, você ter reservado mais ou menos um slot temporal para você enviar aquela informação crítica, te oferece aspectos extremamente determinísticos para a transmissão desse dado. Redução extrema de questões de jitter, latência, e você consegue garantir que a comunicação vai ser em tempo real, o mais perto possível disso, utilizando como base a tecnologia internet. Então, isso tudo são aspectos, Newton, que caso você fosse me perguntar, poxa, Guilherme, mas eu tenho um switch aqui, daria para eu aplicar o TSN no meu switch? Eu te diria, depende do switch, porque a Hirschmann tem equipamentos que já são fornecidos, que já, por exemplo, com uma atualização de software já conseguiriam ser capazes de trabalhar com TSN. Outros que eventualmente não. Outros que você precisaria pensar num hardware diferente. E, como último pilar, a configuração do sistema de maneira centralizada. Também é outro ponto que aí
por exemplo, como o Bruno comentou de NMS, a gente pensa também no TSN em conjunto de uma plataforma centralizada para configuração, ou seja, o High Vision da vida, né? O Industrial High Vision, para aqueles que conhecem um pouco mais a Hirschmann, o sistema NMS da Hirschmann, para, por exemplo, gerenciar e configurar, ou o Provise, o novo NMS da Belden, também para você provisionar todas essas configurações para os equipamentos da rede. Então, TSN, diria que é uma tecnologia extremamente interessante para a nossa discussão, Nilton. Muito bem. Agora, para a gente não atrasar demasiadamente, vou avançar para a questão de cibersegurança, como proteger sua rede industrial. Então, cybersecurity, se a gente olhar todo o conceito de indústria 4.0 e conectividade internet das coisas na indústria, a IoT, você tem toda uma questão da convergência à rede, internet, então, basicamente, várias tecnologias convergindo a questão da rede. O co-suporte de redes cabeadas e redes wireless, e a automação distribuída, também é outra questão que foi levantada em outras apresentações. Tudo isso a gente chama de um sistema de automação de próxima geração, ou vislumbra isso como um sistema de automação de próxima geração, ou de nova geração. E está, de alguma maneira, conectado entre eles pela questão da cybersecurity. Por quê? Porque, evidentemente, para você coexistir uma rede Ethernet, desde o nível corporativo, a sua indústria, ter sistemas wireless, sistemas cabeados, e você ter uma automação distribuída, você precisa proteger isso de maneira demasiada, ou seja, qualquer risco dentro da sua infraestrutura, dentro da sua rede, pode te levar a grandes consequências. Não se trata somente de firewalls, eu gosto de forçar esse ponto, porque muita gente comenta, não, eu tenho minha rede segura. Por quê? Porque o pessoal de TI aplicou um firewall. Tudo bem, quando a gente está falando de um firewall, ou de uma proteção perimetral, existem firewalls com outros mecanismos, mas o firewall com proteção perimetral não exatamente garante que você tenha sua rede protegida. Por quê? Porque, eventualmente, essa parede vai ser sobreposta. Essa parede de fogo, né, o firewall, ela vai ser sobreposta. Mas como vai ser sobreposta? Eu tenho controle de acesso e tudo mais. Eventualmente, você vai precisar de um serviço de um subcontratado, alguém que vai dar manutenção em alguma fábrica, algum equipamento da planta, algum subcontratado vai fazer um serviço para você e vai se conectar na sua rede. Ou, eventualmente, algum funcionário vai trazer um pendrive de casa e vai se conectar na estação de engenharia. Isso pode, não só pode, como acontece muito. Então, quem trabalha na indústria sabe que existem muitos pontos de entrada, e essa questão de você botar um firewall e isolar a sua rede de automação do resto do mundo é legal, é interessante. Porém, não se trata somente disso quando a gente fala em proteção e cibersegurança. Em alguns momentos... Sim? Deixa eu te interromper um pouquinho, só para fazer um apanhado disso que você falou agora, que eu acho que é muito importante. Assim. Novamente, isso que você falou se trata de disponibilidade de rede, certo? É disso que a gente está falando, né? Então, assim, pelo que você está mostrando para a gente, assim, a gente pode entender que muitos problemas acontecem não necessariamente só de fora para dentro, pelo que você está falando, pode acontecer de dentro para fora, né? Então, assim, esse desenho que você colocou para a gente, assim, que é o firewall de borda só, ele eventualmente não resolve os meus problemas, né? Como é que a gente faz para resolver isso? Você vai mostrar isso para a gente? Existe uma forma de... Você comentou de um pendrive, você comentou de um erro de configuração, a gente consegue resolver isso de alguma forma? Desculpa se eu te atropelei, mas aproveitei a figura para falar. Claro. Acho importante que você me interrompa algumas vezes eu fico falando aqui muito, e acho interessante escutar também o seu ponto de vista e agregar um pouquinho na nossa discussão. A sua pergunta é bem colocada. Realmente a gente não tem que se preocupar só de fora para dentro. Como que a gente combate? Diríamos que existem lógicas ou métodos que a gente consegue utilizar. É claro que ameaças vão existir, continuar existindo. Os vilões aí da tecnologia internet vão existir, inclusive na indústria, em peso. E nem sempre a gente vai conseguir mitigar 100% dos riscos. Toda semana a gente vê que nosso antivírus no computador aqui atualiza.
Eventualmente, você não consegue fazer isso na indústria, você não consegue ficar atualizando toda semana um antivírus, algum sistema toda semana na indústria. Então, vão ter vulnerabilidades. A questão maior, Newton, é você mitigar ao máximo possível. E como você faz isso, eu vou mostrar até uns slides à frente, é você utilizando diferentes mecanismos. Então, esse é o grande segredo na indústria. Não é você aplicar um firewall, o melhor firewall que você procurar na internet, no mundo, e aplicar. Você não está seguro com isso. Você está bem seguro, como você disse, de ameaças externas, eventualmente algum hacker que tente invadir. Você vai ter a melhor parede de fogo aí, é o melhor firewall do mercado. Mas de dentro para fora, eventualmente algum erro humano, algum tipo de pendrive que foi conectado na sua rede, você pode ser exposto por esse lado. O que você precisa fazer? Você precisa mesclar mecanismos de segurança. E essa é a guideline de várias normativas internacionais. O conceito de defesa aprofundada, que realmente é puxado por essa discussão que você bem puxou, é um conceito bem, a gente faz uma brincadeira, é como se fosse uma fortaleza de um antigo castelo. Esse conceito já tem milhares de anos, né? Então sobreviveu a muitas guerras, eventualmente. É um mecanismo de proteção comprovado até pelo tempo, pela linha temporal. Mas você oferece múltiplas camadas, múltiplos níveis de proteção. Isso que a gente tem que utilizar e fazer uma reflexão na nossa rede industrial. Variar os mecanismos de proteção, ou seja, não somente ter um firewall de borda e achar que está tudo resolvido. Quanto mais crítico é o seu ativo dentro da sua rede, maior eventualmente deveria ser a sua quantidade de proteções, quantidade de camadas. Pensando como uma cebola, né? A NERC, CIP, né? Uma norma extremamente relevante, norte-americana, para a parte de segurança cibernética na indústria, fala que o melhor método de você proteger sua rede é realmente de uma proteção multiníveis, como uma cebola, várias camadas, uma diferente da outra, um mecanismo diferente do outro. Somente assim a gente consegue alcançar o que a gente chamaria de estado da arte, diríamos assim. E lógico, uma combinação não só de hardwares, mas também de software. Então, quando eu falei da brincadeira aí com uma fortaleza medieval, o que você vê? Você vê um rio, você vê uma primeira grande muralha, você vê uma torre com arqueiros, você vê uma segunda grande muralha, você vê um portão e até chegar no seu castelo. Quando você olha do castelo para a entrada, você vê a quantidade de mecanismos de proteção que você tem. E na rede você deveria pensar mais ou menos de maneira similar. Esse conceito, esse fluxo de dados é batizado como zonas e conduítes. Isso não é batizado pela Hirschman ou por alguma outra instituição privada, eventualmente com fabricante de equipamentos. Esse conceito é descrito na IEC 62443. Já foi trazido em outras discussões nesse fórum de apresentações. Mas, basicamente, a ideia seria dividir o seu sistema em várias zonas de equipamentos que estão próximos ou que têm, eventualmente, que trafegar pessoas, né, nesse caso do castelo, mas informações dentro dessa mesma zona. Um fluxo fácil aí dentro de cada zona. São equipamentos que têm a mesma natureza, que estão no mesmo painel, diríamos, mais no mundo real. Você aplicar, de certa maneira, algum tipo de controle estrito entre zonas, ou seja, controlar a movimentação entre zonas. Falando no castelo, a gente tem o controle de pessoas, cidadãos e tudo mais. Na rede, controlar as informações, comunicações, realmente para saber, a gente precisa passar essa comunicação para cá? Se não precisa, bloqueia. E aí a grande questão é a seguinte, Newton, se você tiver alguma ameaça dentro de uma zona, essa ameaça seria contida nessa zona. Porque atualmente, quando a gente fala do firewall de borda, né, essa parede de fogo, esse muro, qual que é o grande problema? Você tem uma grande rede de automação. Se você tem uma falha, um pendrive, como eu disse, você conecta um pendrive num computador, numa estação de engenharia, você consegue propagar essa falha, esse vírus, esse malware, de maneira muito fácil e rápida pela rede. Não tem outros mecanismos, ou a indústria carece ainda da aplicação desses mecanismos. Então, esse é o conceito que a ISA 99 definiu, foi batizada como IEC 62443, que é a maneira mais eficaz de você proteger a sua rede, colocar vários mecanismos combinados.
Bom, e como que a gente faz isso na vida real? Então, vamos trazer isso um pouquinho para a vida real. Legal, Guilherme, teórico e tal, mas como faz isso? Gente, começa pelos switches. Switches, Layer 2, Layer 3, função de roteamento. Você começar a configurar bem os dispositivos que você tem. Não só configurar, mas especificar. Eventualmente, um fabricante de confiança. A Hirschmann tem o seu sistema operativo chamado de iOS. O sistema mais recente da Hirschmann oferece várias funções de segurança em Layer 2. Por exemplo, Port Security, ou seja, segurança por portas, baseada em IP, em MAC address, Dynamic App Inspection, inspeção dinâmica de pacotes ARP na sua rede para eventualmente vislumbrar qualquer tipo de mecanismo ou de comunicação maliciosa, prevenção DOS, um ataque muito comum, DOS, Denial of Service, seja flodando, tabelas MAC address ou qualquer outra combinação de mecanismo que você acaba indisponibilizando algum serviço, um switch, um roteador, um modem, enfim, esse tipo de proteção é extremamente necessário também na indústria. Access Control List, ou lista de controles de acessos, onde você estabelece listas de pacotes que podem passar ou não por aquelas comunicações, por aquelas portas, DHCP snooping, segurança, enfim, aí alguns outros aspectos, mas a nível de sistema operativo, você tem a possibilidade de configurar esses mecanismos. E aí, seria um requinte a mais, né? Ou seja, a gente está falando de Port Security, eu vou configurar Port Security, prevenção DOS, são dois mecanismos distintos, mais o meu firewall, então eu estou fazendo o quê? Adicionando camadas na minha cebola, Nilton. Eu estou colocando mais proteção na minha rede. E por isso que eu brinquei, poxa, não é só comprar um firewall. Às vezes o pessoal, não, o engenheiro específico, o melhor firewall, o pessoal de compras, honrosamente, vai lá e compra o firewall mais caro, melhor do mercado, e não necessariamente resolve. Por quê? Porque a gente tem que olhar um pouquinho para dentro também. Guilherme, Bom, nosso tempo está acabando, você vai continuar, você pode terminar normalmente, mas só para fazer a pergunta antes que eu esqueça, é isso tudo que você falou, assim, a gente tem muitas empresas que têm o conceito de que comprei um firewall, estou protegido. É muito mais do que isso, né? Firewall é só uma pequena pontinha, né? Então, tá bom. É uma pequena pontinha, extremamente importante, mas aí nesse slide eu mostro como é ampla, por exemplo, olhando para a Belden, né? Não somente promovendo nossas soluções, mas, claro, falando um pouco do que eu conheço melhor, olhando para a Belden, veja a amplitude das soluções quando a gente pensa em cibersegurança. Então, desde o nível aqui abaixo, em azul, de plataformas seguras de hardware, a gente está falando de um switch que oferece mecanismos de segurança, a gente está falando de um firewall que oferece mecanismo, por exemplo, DPI, que é um filtro de protocolo que a Belden tem, Deep Packet Inspection a nível de protocolo industrial, filtra Modbus, filtra um comando Modbus, filtra DNP3, GUS, enfim, um filtro de protocolo, uma segurança da rede TI, ITA, enfim, aplicando um firewall tradicional, eventualmente um firewall Next Generation. Então, o mercado também adora batizar as coisas, né? Então, o mercado batizou também os firewalls de nova geração, Next Gen. Então, às vezes a gente vê especificações, eu quero um firewall de Next Gen, o que é isso? É um firewall que não somente aplica suas regras, mas eventualmente responde sobre ameaças. E aí o que acontece? A Belden tem soluções para tudo isso a nível de hardware e, combinadas com o nível de software, te oferecem benefícios como detecção a ameaças. O que significa isso? O firewall ele não vai ser só reativo mais. O firewall, eventualmente, ele vai filtrar de acordo com as regras que você configura. Para quem entende de firewall, você vai lá configurar regras das sessões que podem ser estabelecidas ou não. Mas, acima disso, você combinar com um software que vai tomar essas informações do firewall e vai te dizer, opa, peraí, eu acho que tem alguma coisa maliciosa na sua rede, eu acho que essa comunicação não precisava ocorrer, e vai te apontar e te alarmar, detectar de maneira automática. Gestão e configuração dos equipamentos de segurança, gerenciamento do desempenho da rede, com software NMS, por exemplo, que o Bruno bem comentou, desde o gerenciamento até a gestão da segurança. Tem vários aspectos virtuais que você pode utilizar softwares para isso. Controle de acesso da sua rede. Eventualmente, isso também é um ponto extremamente seguro. Você não deixar qualquer pessoa acessar a sua rede. Descoberta contínua de ativos, ou seja, sempre está escaneando sua rede. E avaliação da vulnerabilidade.
da sua rede, isso a gente já falou um pouquinho, mas também gestão de logs. Muitas vezes os equipamentos eles relatam eventos na rede, e a gente vê isso aonde? Precisa de um software, de um servidor. Tem empresas que já utilizam, tem empresas que não têm essa visualização. Então, toda essa combinação, seja no nível 1, 2, 3, automação, toda essa combinação de hardware com softwares, você consegue ter diversos mecanismos. Aí sim oferece uma cebola completa, né? Uma cebola totalmente vedada aí com seu núcleo extremamente protegido. Seu núcleo poderia ser um PLC, enfim, o coração aí da sua automação. Como que isso impacta seu negócio? Falando, querendo ou não, a gente está falando de acionistas e tudo mais, como que isso impacta no seu negócio, no seu bolso? Soluções seguras para o mundo ITOT, como a gente falou, a Ethernet traz essa convergência muito forte, discussões de pessoal de automação com TI, proteção proativa, isso é um ponto extremamente interessante também dos firewalls de nova geração, detecção e proteção ativa, proativa de ameaças, redução do tempo médio para responder, para você corrigir uma falha, regularizar tudo e arquivar isso. Segurança escalável, à medida que você cresce, então você vai crescendo e adicionando nós de maneira segura, e mais dados, né? O Big Data, enfim, você tem mais dados para você analisar, dados de maneira normalizada, ou seja, de maneira visual, onde você pode tomar decisão e atuar na sua rede. Newton, desculpa se eu estourei o nosso tempo. Não, foi ótimo, Guilherme. Eu que agradeço a sua apresentação, foi muito boa. Só deixar para a nossa audiência aí, claro que tanto a Belden Richman como a Balmeia estão à disposição, claro, caso tenha alguma dúvida, quer fazer alguma análise, nós estamos à disposição. No mais, Guilherme, eu queria agradecer bastante mais uma vez sua presença, sua participação, foi muito enriquecedora aqui para o nosso evento. Obrigado, viu? Obrigado a você e a toda a equipe da Balmeia e do Backstage, que eu sei que também estão dedicados, e muito obrigado pelo convite, Newton. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço.